Meu nome é Larry Scoggins e essa é minha esposa Jeannie. Nós somos de Atenas, Georgia, originalmente. Ela veio de White House, Georgia. Nós nos conhecemos quando tínhamos 17 anos de idade na igreja. E nós viemos para a mensagem ouvindo as fitas do irmão Branham. E nós tivemos companheirismo com o irmão George, com o irmão Mike Canada, com o irmão Tatum. Nós tivemos um bom companheirismo e eu simplesmente era um jovem, então o testemunho deles e a vida deles e a palavra sobre o batismo do nome de Jesus foi tão precioso para mim, sendo ainda um jovem, e o fruto do Espírito na vida deles e a alegria que eles tinham era algo que eu queria, porque a vida que eles viviam me dizia que receber Deus me abençoaria muito com isso. E também abençoou-me muito com a minha esposa na igreja. E nós nos casamos quando tínhamos 20 anos de idade, em 1966, no dia 17 de maio. Nós agora já estamos no aniversário de 50 anos nesse sábado. Nós temos 4 filhos, meu filho mais velho tem 49. No dia 21 desse mês, de maio, 21 de maio, eu estarei com 72 anos no dia 19 de maio e minha filha mais jovem tem 42 no dia 6 de maio e meu filho mais jovem vai ser 45 no dia 7 de maio. Nós temos praticamente tudo coberto aí com a minha esposa aqui. Aniversário dela, ela é julho, dia 9. E ela é alguns meses mais jovem do que eu. Mas, de qualquer maneira, nós começamos a ouvir as fitas do irmão Branham. E, bom, deixa-me voltar lá no começo. Eu morava vizinho da casa dos Browns, da mamãe e papai. E eu chamava a casa dos Browns porque eles tinham 88 anos de idade. Ele era o pastor da igreja que eu comecei a congregar. E ele tinha programas de rádio. Quando eu encontrei o irmão Mike, o irmão Ernest, o irmão George, e através daquele programa de rádio, mas a irmã Colleen novamente, o irmão Gary e Julie Cross, mamãe e papai, os sogros, ela, uma que deu as primeiras fitas para nós e começamos a ouvir as fitas juntos na casa deles. E eu tenho um pequeno panfleto que o irmão Don me deu, um dos folhetos do irmão Branham, que é Como o Anjo Veio a Mim. Eu tenho desde que eu tinha 17 anos de idade. E não está tudo aqui, perdeu algumas páginas ao longo dos anos, mas o batismo do nome de Jesus e toda a revelação que Deus enviou através do seu profeta para a sua noiva, eu estou tão agradecido por isso. Eu falhei muitas vezes aqui na minha jornada terrenal, mas Ele tem sempre cuidado de mim. Tem cuidado da minha família. Não tivemos nenhum grande problema de saúde, nada que Ele não tenha cuidado de nós, sempre suprindo todas as nossas necessidades. E eu sou tão agradecido por isso, pela minha esposa. Eu tenho alguns testemunhos aqui para vocês. E esta é a mãe da minha esposa. Isso foi na mensagem Provando a Sua Palavra, pregado no dia 16 de agosto de 1964. Eu não estava lá, eu fiquei em Georgia, mas a minha esposa estava lá. Vou deixar ela ler para vocês. Na página 53.
Eu notei que algo aconteceu com a mulher. Ela está aqui por uma grande causa. Ela não está aqui pela enfermidade. Vocês sabem o que ela quer me perguntar? Coloque as mãos sobre ela e com certeza ela receberá o batismo do Espírito Santo. Vem? Isso não está certo? Levante sua mão se isso está certo. Ela tem uma grande fé. Na noite anterior, quando estávamos indo para lá, ela disse: espero que eu consiga pegar a fila de oração e o irmão Branham ore por mim, coloque as mãos sobre mim e ore para que eu receba o batismo do Espírito Santo. E no dia seguinte, ela conseguiu ir na fila de oração e ele repetiu as mesmas palavras que ela tinha repetido para nós na noite anterior, e quando ele orou por ela, ele disse: I just noticed something happening to the woman. She's here for a great cause. She isn't here for sickness. Acabei de notar algo que está acontecendo à mulher. Ela está aqui por uma grande causa. Ela não está aqui por enfermidade. You know what she wants to ask me? Lay hands on her so she receive the baptism of the Holy Ghost. Sabe o que ela quer me pedir? Pôr as mãos sobre ela, ela receberá o batismo do Espírito Santo. Está vendo? Está vendo? Isn't that right? Raise your hand up if that's right. She has a great thing. Não está certo? Levante a mão se estiver certo. Está vendo? Veja, ela tem uma grande coisa. Dear Heavenly Father, give this child of yours the desire of her heart. May she receive the baptism of the Holy Ghost, so shall she receive it. Amen. Amado Pai Celestial, dá a esta filha tua o desejo do coração dela, que ela receba o batismo do Espírito Santo. Assim ela o receberá. Amém. A senhora o receberá. Deus a abençoe. You believe? E meu papai, quando o irmão Branham orou pelo meu papai, na mensagem Eventos Esclarecidos por Profecia no Tabernáculo, e ele estava pregando e ele começou a fila de oração e ele disse: vocês pessoas não veem aquela frase na parede? Vocês veem que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pergunte a essas pessoas se eu as conheço. Veja, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pergunte a estas pessoas se eu conheço a elas. Eu não, mas ele conhece. Amém? Veja aquela luz ali no lado da parede, pendurada sobre um homem ali, sentado ali. Ele está sofrendo com um problema na espinha, nas suas costas. Ele não é daqui, ele é da Geórgia. Senhor Duncan, creia de todo o seu coração, Deus curará esse problema nas suas costas. Você crê de todo o seu coração? Deus te abençoe. Bom, meu pai tinha ido ao hospital e ido para o hospital. Eles o mandaram para Augusta e eles finalmente decidiram que ele não tinha um problema de coluna, que estava tudo na cabeça dele. Então eles o mandaram para um psiquiatra, mas quando ele estava lá, sentado em frente ao profeta, Deus disse: ele tem um problema de coluna, não na mente dele. Essas foram uma das coisas que meus pais poderiam me deixar como herança, foi de saber que eles criam nessa mensagem e Deus sabia o nome deles e sabia do desejo do coração deles. Bem, é a minha hora agora. Como eu disse, era jovem, boa saúde. Na época eu pesava 150 libras, eu tinha 73 centímetros de cintura e nenhum problema de saúde até onde eu sei. Então, como o irmão Jimmy Harrell disse que eu tinha um problema no coração. Então, e eu fui para ouvir a mensagem, tentando fazer a vontade de Deus fora da sua vontade, no tabernáculo. Então, eu faltei neste culto aqui com o papai dela, a mãe dela, mas eu ouvi o irmão Branham, Jesus Cristo, chamando o irmão Oscar, e chamaram o irmão Duncan. Eu estava na igreja do Montmartre, em Gainesville. Eu não dirigia na época, não tinha veículo, então eu tinha que ir de carona para Indiana, e qualquer lugar que eu fosse. Eu simplesmente não dirigia. Mas eu tinha que encarar isso com seriedade com o Senhor, na condição do meu coração, que era Gene. Você sabe, eu creio que o profeta disse sobre estar romanticamente envolvido e cruzamento das glândulas sexuais. As glândulas sexuais estavam nos lábios, eu sabia de tudo isso. Nós todos sabíamos disso. Mas ainda
nós tínhamos que encarar isso com seriedade perante Deus. Então eu entreguei isso a Deus. E no primeiro culto lá, futuro lar da noiva, ela estava lá, minha esposa estava lá vestida de branco. A jovem que veio para o irmão Mike também estava de branco, e a irmã Betty Coward, que a irmã Branham chamou na mensagem futuro lar da noiva, todos eles estavam vestidos de branco, todo o mesmo vestido. E o Senhor Jesus Cristo discerniu que a irmã Betty de George tinha problema na garganta. Então eu sabia que se eu pudesse chegar naquela presença e Deus responderia às minhas perguntas, e assim aconteceu. E isso foi na mensagem Cristo revelado na sua própria palavra, pregado em agosto de 22 de 1965. E eu vou começar na página 9 e é no parágrafo 36. Eu tenho estado esta semana aqui no interior do país, ficando com alguns amigos queridos. Alguns estavam na mesa comendo enquanto estávamos ali tendo um pequeno estudo na Bíblia falando sobre amor. E esta certa pessoa disse: eu creio que você é um anticristo. E eu disse: se isto é a vontade do meu Senhor, é isso que eu quero ser. Eu quero ser o que Ele quer que eu seja, Eu amo. E se Ele me lançar no inferno, eu ainda o amo. Se eu for com o meu espírito, o mesmo espírito que eu tenho agora. Ele olhou para mim como estranho, 4 ou 5 deles ali, jovens, com finas esposas. Eu sei que os garotos amavam suas esposas. E eu disse para eles, essa aqui é uma forma de testar. Se a sua esposa, antes de você ser casado, agora volte para que essa vida que você estivesse sonhando, que você fosse casado, você não foi, mas você estava sonhando, e você acordasse e fosse falar com ela, e sabe, eu sonhei que nós estávamos casados, tínhamos filhos, estávamos vivendo felizes, esperando pela vinda do Senhor, e essa garota vir e dizer para você, você sabe, eu amo a outro homem, melhor do que eu amo você, eu seria mais feliz com outro homem. Poderia você, do seu coração, amar ela o suficiente e dizer, Deus te abençoe, minha querida, vá com esse outro homem. Agora, cheque isso, cada um de vocês homens e vocês mulheres, veja. Bem, se o seu amor é correto, você faria isso. Porque você está interessado no bem-estar dela. Você pode ter ela e morar com ela, viver com ela, sua esposa casará com você, mas ela não será feliz. Ela será feliz quando você ama ela e você quer que ela seja feliz. Portanto, qualquer que seja a vontade de Deus, seja a vontade de Deus, seja feita, ainda que eu esteja feliz ou não. Eu quero viver tanto para que eu o agrade com o que eu faça. Portanto, checa os seus objetivos e motivos, assim se você sabe se ama a Deus ou não. E se ele dissesse, você me sirva e mesmo assim vou te jogar fora? Eu o amo de qualquer maneira. A coisa sobre isso é que, na época, isso estava acontecendo. Eu pensei que ela gostava de outro companheiro. Todo mundo conhece Ronnie Evans, da mensagem. Ele é o que viu a luz âmbar descendo lá da montanha, no Arizona. Bem, eu pensei que ela tinha sentimentos por ele, então eu entreguei a Deus. E no tabernáculo, quando eu entreguei a Deus, o irmão Branham me deu a resposta. Deus me deu a resposta, porque eu estava orando a Deus ali naqueles velhos feijão de soja, onde o local que eu trabalhava, e eu entreguei a Deus, e eu sabia que ia conseguir minha resposta. Então eu fui, eu penso agora que ela pode contar o resto da história, que você sabia que ele estava falando comigo. Ah, meu Deus. No tabernáculo. Sim, Larry estava parado no tabernáculo, segurando em uma... Você sabe, uma coluna como essa, ele estava parado lá, não tinha espaço para ele se sentar. A igreja estava cheia e ele estava parado. E quando o irmão Branham começou a falar aquilo, eu sabia que ele estava falando com Larry. Eu olhei para o Larry e eu conseguia ver que o irmão Branham estava olhando para o Larry e eu sabia que era isso. E quanto tempo foi depois disso que nos casamos? Isso aconteceu em agosto de 65. E isso é outra coisa.
ela queria casar com um homem no uniforme, e eu não era policial. Eu recebi meu aviso para o exército na mesma época que o irmão George Smith foi para o exército também. Eu também fui cozinheiro, mas nós casamos em maio de 1966, no dia 6. Nós tivemos tempos bem difíceis, porque eu estava no exército, foi no outubro, dia 6, e, portanto, eu não podia ir mais nos cultos. Mas eu fui para uma transmissão em Macon, na Georgia. O irmão Branham estava pregando em Shreveport. O irmão Jack Palmer, peguei o ônibus de Georgia e fui para Macon, e ele mandou alguns dos irmãos da igreja me dar uma carona. E então eu fui ouvir o irmão Branham na transmissão. Depois eu voltei para a estação do ônibus em novembro de 1965, e eu saí do treinamento básico no dia 10 de dezembro, e no dia seguinte, as melhores amigas da minha esposa, Julie, nós estávamos no hospital a noite toda com eles. Deu à luz a sua filha, e nós estávamos no hospital com eles a noite toda. E então eu tive bom companheirismo com os irmãos e as irmãs, mas eu vi as pessoas levantar doente e tudo mais, mas era a palavra que era tão preciosa, ainda é. E eu simplesmente posso virar outra página aqui, e é como o irmão Ernie estava dizendo, então, é essas pequenas pepitas que Deus revela a você enquanto você está ali, entre você e Ele, ninguém mais no quarto, e você tenha um jubileu. Você simplesmente tem um jubileu. Mas e então nós recebemos a triste notícia. Eu saí do treinamento básico, eu não pude ir ao funeral do irmão Branham. Eu tinha que ir para a minha próxima missão ali em Fort Bragg, na Carolina do Norte. Então eu tive que ir ao funeral, então de volta na Páscoa para o enterro. Então eu tive que estar lá para as duas coisas. Mas nós estávamos bem representados ali. Ela me representou ali. E nós amamos o Senhor Jesus Cristo, amamos a sua mensagem, a sua palavra e a mensagem que Ele mandou por um mensageiro para nós. Eu tinha eu nunca tive histórico religioso ou qualquer coisa, mas como isso começou indo para a igreja, eu tinha uma irmã que era 2 anos mais nova do que eu, e ela começou a ir neste vermelho e branco, ou era o modelo Mercury, um carro de 1959, modelo 60, vermelho e branco escrito Avivamento à Hora da Verdade. E meu pai nos tinha deixado, então eu era o chefe da família, o cabeça ali da família. Minha mãe, ela era especial, e ela começou a ir na igreja ali com as sobrinhas da família dos Browns. E eu não podia ver nenhuma mudança na sua vida. E eu perguntei para Danny Brown, chamado ali da família da mãe, e ela disse, eu posso ir na igreja? Então eu fui ali, e o irmão Brown estava pregando, e eu recebi a convicção do Senhor sobre o batismo no nome de Jesus Cristo, e eu não conhecia nenhuma escritura, nem nada, como assim? E alguém me disse, se está escrito, você lê, então você crê. E assim era o tanto de cristão que eu era. E eu saí da piscina de batismo, fumando, bebendo, indo para os cinemas e tudo mais. Eu simplesmente estava indo verificar na vida da minha irmã mais jovem. Ela tinha 15 anos e não havia nenhuma mudança na vida dela. E eu estava indo ver o que ela estava se misturando com. E aí foi onde eu fiquei na convicção. E quando eu encontrei ela na igreja, então o bom Senhor, na época eu estava vivendo com a minha avó, minha mãe, a minha irmã, e eu então tive a convicção. Eu estava dormindo, como ali na casa velha do Jim,
havia um banheiro do tamanho de um armário grande, e era de um quarto na casa. E eu estava dormindo no banheiro, porque não havia espaços ali, o banheiro era fora da casa. E eu estava deitado ali, e sobre aquele Pai, Filho e Espírito Santo, e eu ainda me lembro, não era um sonho, não uma visão, não sei o que era, como ali umas tumbas de granito, escrito Pai, Filho e Espírito Santo, e ali encravada em cada pedra. E de qualquer forma, quando eu olhei de volta, era como um cordeiro ou pele de cabra ou algo assim, escrito Jesus Cristo, e era como se estivesse amarrado assim com cordas elásticas. Não usava cordas elásticas naquele tempo, mas como se estivesse amarrado em volta, escrito Jesus Cristo. Então eu disse, aí a hora, deu uma confirmação para mim de Atos 2:38. Então eu pedi ao irmão que me batizasse, ele me batizou em fevereiro, e ali tinha gelo em volta das margens do rio, estava frio. Então eu fui lá, e com uma promessa de que eu me arrependeria. Então eu me arrependi e fui batizado no nome de Jesus Cristo. E ele prometeu me dar o Espírito Santo. E a promessa era para mim e para aqueles o tantos quantos Deus, o Senhor, chamar. E eu tinha que crer naquilo. E eu criei. E quando a palavra continuou a vir a mim, eu não estou falando dessa palavra, ela continuou vindo para mim. E ele estava me levando mais profundo. E a experiência foi a experiência da palavra. A palavra estava se fazendo viva em mim, até onde era como a palavra, não eu, mas era a palavra se fazendo viva em mim. Eu não posso explicar como. Eu estava aqui uma vez e não podia jogar fora. Agora ele morreu por mim e a vida dele voltaria para mim, e aconteceu. E eu tenho falhado muitas vezes por causa dessa velha carne, esse velho espírito. Mas quando ele sela a alma, quando o irmão Aronson, às vezes ele foge, vai para um galho de uma árvore e depois fica esperando para voltar. Eu tenho tanto orgulho disso. Estou tão agradecido pela minha esposa e pelos anos. Quando eu olho para ela, eu não vejo ela como uma jovem bonita, mas também como uma cristã. Ela foi um exemplo como cristã. E mesmo que eu tenha encontrado seu pai, sua mãe, o pilar de fogo que desceu, o profeta nos deu esta filha, mas eu sabia que ela tinha as coisas boas. O irmão Branham disse, vocês jovens, quando escolher sua esposa, não alguma coisa do mundo ou algo assim, mas que ela seja uma esposa fiel. Minha experiência começou quando eu tinha 8 anos de idade. Eu não ia à igreja. Eu e o irmão Brown ficava no mesmo andar como na igreja de lá. Ele era pastor da Igreja Batista em uma pequena comunidade que eu morava, e eu estava em um pequeno programa da escola, e eu pulava em alguns palcos com uma pequena saia de bailarina e segurando uma porcelana dizendo April Showers. Mas depois que o programa acabou, ele disse, você tem uma voz boa, você canta, por que você não vem cantar na igreja? Então eu tinha 8 anos e comecei a ir na Igreja Batista cantando na igreja, indo para a estação de rádio com o grupo e tudo mais. Então quando eu tinha 12, 4 anos mais tarde, ele teve a revelação de Deus para o batismo do Senhor Jesus Cristo. Foi batizado e os deacons o expulsaram. E eu fui com ele. Ele montou uma tenda naquela primavera, naquele verão. Tinham cultos todos os dias, 7 dias por semana naquela tenda. Ele conseguiu uma igreja
Foi lá que eu conheci o Larry. Ele foi nosso pastor do tempo que a gente tinha 17 anos até nós éramos casados. De qualquer forma, o Senhor levou para outro lugar. Então, a coisa sobre mim é que eu nunca, na Igreja Batista, naquele tempo de 8 a 12 anos, eu estava condenada, mas eu nunca me senti dirigida a me juntar à igreja e ser batizada. Você sabe, é isso que eles faziam, eu nunca fiz. Eu não fui batizada até ser batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tinha 12 anos. Eu tinha 20 anos quando eu ouvi a mensagem. Eu vi um homem enviado por Deus e eu pensei, se eu apenas pudesse estar no culto daquele homem e ver aquilo bem. Bem, nós fomos para Birmingham quando ele pregou sobre a tribulação e a amnésia do espírito. E eu tive a oportunidade e me arrependi de novo. E no lugar que eu estava tinha uma mulher que eu não podia suportar. Ela mexia sua mão. Nós não tínhamos ar-condicionado e ela usava seu leque, a gente tinha que morrer de calor e eu não conseguia suportar. Mas depois eu pude abraçar a mensagem e eu a amei. Você sabe, eu sabia que tinha passado da morte para a vida porque uma mulher que eu desprezava, eu amei. E nós nos tornamos amigas até eu e o Larry nos casarmos. Mas esta é a minha experiência. Eu lembro de uma noite, na maioria do tempo, nós íamos para o culto da noite no sábado e no domingo de manhã tínhamos que dirigir 500 milhas de volta para casa e ir para o trabalho. Mas uma noite todo mundo decidiu ficar, então ficamos naquela noite e nós fomos para casa no tempo de ir para o trabalho. Nós não dormimos. Você ouviu o irmão Branham falar do esbranquiçado? Eu testemunhei, foi difícil ver. A presença do Senhor era tão forte que tudo estava embaçado como nos filmes do Ocidente. Você sabe, onde todo mundo fuma e você dificilmente consegue ver através. Então eu estava no tabernáculo naquela noite. O ar estava tão esfumaçado. A presença de Deus era tão real que você mal conseguia ver. Era difícil ver a pessoa do seu lado, tão grosso. Nós fomos para o Blue Boar depois do culto. Ele pregou coisas que eram para ser. E ele falou sobre essas criaturas tinham 14 milhas de asas abertas e nós fomos na nossa mesa. Nós sentamos e um pouco tempo depois o irmão Branham e o irmão Bankston e sua irmã Ruby e eles pegaram uma mesa um pouco perto da gente. Claro, nós estávamos animados todo o tempo, você sabe. Nós não estávamos acostumados a ficar tão animados. Quando nós começamos a comer, ele se levantou, chegou perto e parou do lado da nossa mesa e ele falou com a gente e tudo mais, e eu disse, irmão Branham, quando você estava falando das criaturas com 14 milhas de asas, eles serão reais? Ele disse, serão, irmã, serão reais para eles. Eles tinham dirigido, todos tinham dirigido 300 milhas e não pararam para dormir ou algo assim, eles só revezavam para dirigir e deixava o outro tirar um cochilo. E eu falei, irmão Branham, vá descansar um pouco. E ele disse, obrigado, irmã. Eu sei que acreditar no que você não viu é maior do que ver e acreditar, mas não sei como seria. Eu não sei como poderia ser tão grande. Você sabe como foi para mim estar lá e ver toda a cura. E falar com pessoas que eu sabia que ele não tinha ideia de quem eram e dizer a elas os desejos do coração delas é algo que eu vou carregar comigo até a eternidade. Era a palavra que estava ali no tabernáculo, que era tão como o irmão Branham disse, o alumínio não magnetiza, mas algo aqui que magnetizava com aquela palavra e agarrava assim. Então, nós fomos lá e eu nem dirigia, eu fui sempre que eu pude ir. Toda vez nós não tínhamos ideia que o irmão Branham iria estar lá. Alguém ligava e dizia, o irmão Branham não está em Tucson, não sabemos onde ele está indo. Ele não está. Mas nós entrávamos no carro, colocava nossas malas no carro e ia. Uma vez nós dirigimos para Lane para ver se o carro dele estava lá na casa e ele estava fora, sem camisa, então você sabe, nós não queríamos que ele soubesse que nós ouvíamos sem constrangê-lo.
E naquele dia, quando nós chegamos na igreja, era de manhã, e nós estávamos tentando saber se ele estava lá. Naquela manhã, quando ele foi pregar, ele disse: por falar nisso, eu não gosto quando meus amigos dirigem para a lane, e naquele momento nós viramos a cabeça, éramos nós. Eu acho que pode ter sido no mesmo sermão das coisas que podem ser, mas não tínhamos ideia da hora que o irmão Branham ia aparecer, porque quando estávamos lá, qualquer coisa podia acontecer. Você sabe, você sabia que tinha expectativa. Qualquer coisa podia acontecer. Eu sentei próximo à porta, perto de um irmão que caiu morto, e você sabe, ele ressuscitou dos mortos em uma manhã no culto. Foi maravilhoso, e ainda é maravilhoso saber que você é um deles. E uma vez ela foi para visitar Maria Ann, irmãs Cornells e a sua filha, e foi em Dallas Fort Worth. E ela foi de trem de Atenas, e aqui de novamente, eu estava com o irmão Donald novamente em Kansas, no depósito, olhando aquele combustível e tudo, e ela ficou uma semana lá. E ela voltou, eu penso que foi sexta-feira à noite, e ela chegou por volta das 5 horas, e eu e Donald fomos pegar ela na estação do trem. Ela mentiu sobre aquela mala dela, que ela mudou tudo. Bom, você disse que o irmão Branham estava em Indiana. Estamos indo e você sabe, eu só fui para casa e peguei as roupas da maternidade da mala e coloquei algumas roupas, e então nós fomos para a Indiana. Eu tinha acabado de chegar em casa do Texas, mas você teria ido por qualquer meio para chegar lá. Era como era. Deus te abençoe a cada um de vocês e a noiva, todo mundo. Como João disse, venha logo, Senhor Jesus.